Como identificar uma igreja tóxica? A gente vai falar sobre isso hoje para continuar essa série de estudos sobre igreja. E você vai aprender a identificar se a sua igreja ela é tóxica, ela não é saudável, ou se é uma igreja saudável, e para procurar também buscar igrejas saudáveis através de 6 filtros, 6 aspectos, tá certo? Fica comigo aqui e esse vídeo tá sensacional. Para você que me ouve, meu nome é Rubens Alencar, seja muito bem-vindo ao Biblionada. Então, pessoal, essa série tá dando o que falar, né? Graças a Deus, o retorno tem sido muito bom. As pessoas têm comentado, muito engajamento, muita coisa. E aí eu falei, eu vi muitas pessoas que estão sem igreja, muitas pessoas foram abusadas pela igreja, foram entristecidas pela igreja. Muitos estão fora ou estão numa igreja da qual não se sentem bem. E para complementar essa série, né, eu vou falar, não, eu vou falar sobre como identificar se a igreja que você está é saudável, não é saudável, e como buscar ali uma comunidade saudável para você congregar, beleza? Vamos começando aqui, ó. Como é que você identifica uma igreja tóxica, beleza? Como é que você identifica uma igreja que não é saudável? Bom, se você tá esgotado, e eu acredito que é a situação de muitas pessoas, né? E a igreja que você não tá sozinho. No vídeo passado a gente falou dos dados, muitas pessoas têm deixado a igreja por vários motivos. Se você não viu esse vídeo, confere lá. Mas aqui eu queria falar uma coisa diferente, né? Eu queria fazer algo diferente e tentar mostrar, alertar para você que tá numa igreja, não tá se sentindo bem, acha que tem alguma coisa errada, para você ver mesmo se essa igreja que você tá lá não é saudável e como é que você descobre isso, beleza? A gente vai usar aqui 6 filtros para avaliar a saúde de uma igreja, tá certo? Que é, nessa ordem aqui, ó, o modelo de governo da igreja, a estrutura ministerial, o ensino da igreja, moralidade da liderança, transparência da igreja e os relacionamentos, né, a comunhão da igreja, beleza? A gente vai olhar esses 6 aspectos e é muito importante que você observe se na sua igreja existem todos os 6 ou algum dos 6 ou não, ou na comunidade que você queira buscar, aí esteja procurando. O primeiro filtro que a gente vai olhar é o modelo de governo da igreja. O que é o modelo de governo da igreja? É é, como a tua igreja, ela se administra, né? O governo de igreja é como é que ela é gerida, né? Quantas pessoas elas estão na governança da sua igreja. A gente vai falar sobre um pouco porque isso implica diretamente naquilo que é feito. Você vai ver a estrutura do governo da igreja, ela vai dizer como é que as decisões são tomadas, quem que toma as decisões, se a tua igreja ela tem uma autoridade centralizada ou não, se tem várias pessoas que participam da autoridade da sua igreja, isso tudo tem tudo a ver com igrejas que são abusivas ou igrejas que são saudáveis, beleza? Então a gente vai ver aqui que o primeiro filtro é o modelo de governo. Existem, mais ou menos, o pessoal divide em 3 modelos de igreja, que é o modelo de igreja episcopal, o modelo de igreja presbiteriana e o modelo de igreja congregacional, que a gente chama, né? E essas estruturas de poder, elas têm as suas diferenças. Por exemplo, o modelo episcopal é aquele modelo que uma pessoa só é a cabeça da igreja, né? Só existe uma pessoa que governa a igreja, que são bispos, os episcopos ou o pastor presidente, se na sua igreja é assim. Essa igreja, ela, a liderança é tomada só por uma pessoa, né? Só uma pessoa toma as decisões principais da igreja. Ele basicamente governa a igreja, dependendo da estrutura da sua igreja. Ele também é o dono da igreja, né? As velhas igrejas com dono. Esse sistema está na Igreja Católica, ele se iniciou na Igreja Católica, né, que é um sistema muito parecido com o sistema monárquico, em que o rei ele manda, toma todas as decisões. Na Igreja Católica dos primeiros séculos foi assim, e quando veio a Reforma Protestante, algumas mantiveram esse mesmo padrão, e outras, como igrejas batistas,
presbiterianas mudaram o sistema de governança da igreja. O presbiteriano é que existe um presbitério, né, um corpo de presbíteros, e o congregacional é aquele do qual existe uma assembleia, né, que são como as igrejas batistas e congregacionais, onde as principais decisões são tomadas em conjunto com os membros. Então, qual é o alerta, então, o sinal de alerta para uma igreja que possa não ser saudável? É justamente o modelo episcopal. Por que é justamente o modelo episcopal? Porque o poder dele está centralizado no bispo, no apóstolo, no pastor, que seja. E, normalmente, a figura do, do líder, né, ela é muito proeminente, né? Ele é muito temido, ele é muito, entre aspas, respeitado, né? As pessoas todas têm que obedecer ele, ninguém contraria ele toma as decisões, ele que decide tudo, né? É quase como um modelo sacerdotal da antiga aliança, né? Então, esse é o modelo em que as igrejas podem se tornar tóxicas, porque a gente sabe, centralidade de poder nunca é bom. Só você olhar para a ditadura, é só você olhar para a monarquia da Idade Média. Quando você centraliza o poder em uma pessoa só, aquela pessoa ali vai mandar e começa a dar tudo errado, né? Começa o narcisismo, o egoísmo das pessoas, que nós somos assim, é, eles acabam que destruindo, deteriorando as suas relações com o povo, né? Com as pessoas que estão é, ali sobre a sua liderança. E uma opção saudável para isso seria um governo colegiado, que seria um presbiteriano ou um congregacional, por exemplo, do que um modelo episcopal, porque o poder é distribuído, existe uma prestação de conta, a liderança normalmente ela serve, ela é substituível, que é uma coisa muito importante, que nas igrejas episcopais normalmente não tem troca de liderança, né? O Papa, ele só sai quando morre. O seu pastor presidente aí, que é dono da sua igreja, né? Que ele fala que é presidente, mas quem foi que votou nele, né? Quem foi que decidiu que ele tá lá? Quem é que pode tirar ele? Ninguém, a verdade é essa. Ele só vai sair muito provavelmente quando ele morrer. Ou se ele quiser passar o bastão para alguém. Então, quem é que protege a igreja dele? Quem que protege a igreja do líder absoluto? Ninguém. O que acaba acontecendo é que existe uma super idolatria das pessoas com esse rei. É como um rei, é como um rei. Ele é temido, ele é adorado, por muitos ele é idolatrado, mas as pessoas são extremamente massacradas, as pessoas são extremamente abusadas. Não é, na minha opinião, o modelo mais saudável de igreja. Possam ter igrejas que sejam saudáveis, tem esse modelo? Pode ter, você pode até encontrar, mas não é preferível, tá? É preferível uma igreja que tenha um governo colegiado, né? Descentralizado. Primeira de Pedro vai falar 5:2, vai falar que os pastores devem pastorear o rebanho de Deus que lhe foi confiado, não os dominando, né? Mas sendo exemplo para o rebanho. O segundo filtro é justamente a estrutura ministerial, tá vendo? Tem tudo a ver. O que é uma estrutura ministerial? Tem um esquemazinho aqui bem legal. E a estrutura ministerial é justamente todo o complexo, né, que formam a sua igreja. Por exemplo, a tua igreja é uma igreja independente? Ela é independente financeiramente? Ela é independente do seu governo? Vocês podem tomar as decisões independentemente de uma igreja mãe, ou de uma rede, ou de uma convenção? Você está entendendo o que eu estou falando? O, qual é o problema das igrejas que não são independentes? Igrejas independentes, elas podem fazer, elas têm autonomia normalmente. Você pode, vocês podem tomar decisões por conta própria, vocês não dependem da autorização de um pastor presidente, de um bispo, de um apóstolo, vocês não precisam da autorização de uma convenção, da sede, você entendeu? Não é um sistema de rede, não é um sistema de mega ministérios. E qual é o grande problema desse sistema de mega ministérios? O problema do sistema de mega ministérios ou igrejas em rede é porque vira uma grande instituição, vira, a verdade, vira uma grande empresa. Se você tem instituições grandes, você já sabe que a prioridade nunca, jamais vão ser as pessoas. Sempre vai ser a instituição. Sempre vai ser o institucionalismo, né? Sempre vai ser
o corporativismo. Por isso que essas igrejas que são em rede ou mega ministérios, você vê muito que escândalo de corrupção financeira, você vê muito distrato com membros, você vê muitas questões de envolvimento com política. Por quê? Porque são grandes redes, são grandes ministérios, tem muitas pessoas e existem muitos interesses financeiros, políticos, tudo por trás. Então, acaba que essas igrejas, a prioridade dela sempre é a instituição, sempre é o nome da instituição, sempre é a estrutura da instituição, o crescimento da instituição, percebe? E não as pessoas que fazem parte da igreja. Igrejas independentes, e tem uma quantidade de membros, mas só é aquilo ali, né? Ela nem depende de outra, nem precisa prestar conta para outra, nem está sob ordem de outra, elas são mais saudáveis, porque vocês conseguem resolver as coisas, se planejar e comungar ali entre si próprio. Você não precisa de uma rede, você não precisa trabalhar em prol de uma instituição grande, entendeu? Então, o perigo das grandes redes é que elas podem se tornar sistemas que priorizam a marca, né, acima das pessoas. Isso é muito comum e é muito o que tem aqui no Brasil, né? E acaba se tornando uma máquina de opressão e corrupção. A alternativa saudável sempre são igrejas locais independentes ou, se for o caso, redes que prezam pela autonomia e responsabilidade mútua de congregações. É, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, as igrejas batistas, por mais que tenham convenção, mas elas não são dependentes. Elas são independentes. Ou seja, o pastor ele não depende da convenção. A convenção, ela só funciona, só serve como forma de cooperação, mas não existe dependência da convenção, não existe dependência. Os pastores são independentes dentro das suas congregações. As congregações podem tomar decisões por conta própria, né? Eles não precisam estar submissos ao ministério ou à convenção ou à instituição, certo? E agora, as principais igrejas, Assembleia de Deus, Católica, enfim, luterana, anglicana, as principais igrejas episcopais normalmente, elas são em rede, tá certo? Elas são mega ministérios. Aí você tem os mega ministérios mais novos, né? Não denominacionais, que é Lagoinha, Igreja do Amor, Verbo da Vida e por aí vai, né? Vai-se embora os mega ministérios e as mega churches. Então, opte sempre por uma igreja que seja independente em detrimento de uma igreja, de um mega ministério ou de uma igreja em rede, né? Mateus capítulo 20, versículo 25 e 26 vai falar que os governantes das nações, os reis das nações as dominam, mas não será assim entre vocês. É interessante esse versículo porque ele mostra exatamente como a igreja é. É uma igreja que o pastor é o servo, o cabeça, ele deve ser aquele qual está com todo mundo, e não aquele que manda, aquele que é soberano absoluto, que domina. Entendeu? O terceiro filtro é importantíssimo, né? E é um dos filtros que você liga o alerta vermelho logo, se não for assim, que é um ensino, o que é ensinado nessa igreja, né? Qual é a palavra, quais são os ensinamentos, qual o tipo de mensagem é passada nessa igreja. E a gente pode ver isso em três aspectos principalmente. O evangelho que é pregado, né? Se é um evangelho que fala sobre Cristo, sobre a cruz, sobre o sacrifício de Jesus, sobre a nova aliança, ou se é um evangelho que prega prosperidade, bênção. Então, sempre em busca de uma profecia para você, para melhorar a sua vida, para mudar a sua vida, para transformar a sua história, aquela coisa toda que a gente já sabe como é no meio neopentecostal e pentecostal daqui do Brasil, que é um evangelho individualista, ou seja, é um evangelho que serve para você suprir as suas necessidades. Você vai para consumir, para ter uma palavra de esperança, de bênção, de vitória, e não para você encontrar o Jesus Cristo crucificado, né? O evangelho da cruz de Cristo, que é o que verdadeiramente importa. A segunda coisa é se ela prega muito o Antigo Testamento em detrimento do Novo Testamento. Isso é muito comum, principalmente em igrejas neopentecostais.
Mas em igrejas pentecostais também é muito comum. Só fala do Antigo Testamento, só fala da história dos reis, só fala sobre a história dos sacerdotes, só fala sobre. E olha, não tem problema a gente pregar sobre o Antigo Testamento, tá? Eu não estou fazendo aqui uma demonização. Mas desde que você sempre leia e ensine o Antigo Testamento com o filtro do novo, da nova aliança de Cristo. Então, o Antigo Testamento é uma sombra da nova aliança. Então, você sempre tem que olhar para o Antigo Testamento e incorporar Cristo, o sacrifício, o Evangelho, o Messias, e não o Antigo Testamento fazer uma aplicação direta do Antigo Testamento na vida das pessoas. A história de Davi e Golias, então você vai vencer o gigante. A história das profecias, né? Salmo 46. O Senhor Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e tal, e usa aquilo ali para dizer que Deus vai te abençoar e vai te dar tudo. É desse tipo de coisa que estou falando. Vai falar sobre liderança, vai falar sobre Abraão, né? Fala sobre Moisés, tal, e fala, tá vendo? Olha, você tem que o ungido do Senhor, você tem que obedecer, você tem que ficar sob a liderança de Moisés. É sobre isso que eu estou falando. Um ensino exacerbado do Antigo Testamento sem fazer conexão com a nova aliança. Aí usa para dízimo, usa para usos e costumes, assim, faz uma verdadeira salada, faz um verdadeiro é, mistura de coisas que é justamente o que as pessoas, muitas vezes a igreja primitiva tentou, algumas igrejas tentaram fazer no início da igreja, né? Você vai ler a carta de Paulo aos Gálatas, você lê Atos dos Apóstolos, você lê é, outras livros do Novo Testamento, você percebe que as pessoas estão sempre tentando voltar para a antiga aliança. Estão sempre querendo circuncidar, estão sempre querendo ensinar costumes e tradições, estão sempre querendo prevalecer, né, as tradições, os costumes, a lei, em detrimento do Evangelho de Cristo Jesus e da graça. Então, se prega muito sobre o Antigo Testamento, liga o alerta, né? Fala pouco sobre o Novo Testamento, a Nova Aliança, ensina pouco sobre graça, sobre justificação, sobre. Liga o alerta que provavelmente essa igreja aí não é uma igreja muito saudável, a teologia dela não é saudável, certo? O ideal é sempre uma pregação cristocêntrica, falando sobre graça, arrependimento, santidade e transformação, sempre com Cristo no centro do evangelho. Nunca é outra coisa, tá? Nunca é a lei, nunca é sua obediência, nunca são as suas obras. Sempre é Cristo e a graça de Cristo na nossa vida. Gálatas 1:6 fala que admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, ainda que um anjo venha e pregue um evangelho diferente, que seja amaldiçoado. Então, é isso, né? Que a gente possa prestar atenção no ensino que está sendo levado para a igreja da qual fazemos parte. A quarta modalidade, quarto filtro, melhor dizendo, é um modo de liderança, tá certo? O que é um modo de liderança? É justamente como a moralidade da liderança. Desculpa, tá, pessoal? Eu li aqui modo, moralidade, não é modalidade, moralidade. Se o seu líder ele é alguém moral. Se o seu líder é alguém que tem caráter. Se o seu líder, tanto na vida ministerial quanto fora, tá? Tem uns que cria aquela imagem bonita e tal, mas fora tem envolvimento com política, com corrupção, tem empresas e ele não é desonesto nas finanças dele. Então, tem muitos líderes hoje no Brasil que são envolvidos com esquemas de corrupção, que são investigados pela Polícia Federal e tudo mais. Então, não é uma liderança moral. Um cara desse não tem moral para ser líder de uma igreja, para ser o pastor de uma igreja, né? Para ser o bispo de uma igreja, enfim, que seja. A moralidade da liderança é muito importante porque ele vai ser o seu exemplo, né? Ele vai ser o seu guia. Se o cara não tem moralidade, não tem como ele ser um espelho para os fiéis, né? Então, líderes carismáticos são muito bons, né, para o povo, mas o principal é o caráter. Isso aqui é uma coisa muito interessante. A gente vê hoje que o líder cresce
né? A liderança ela cresce, um líder ele toma proeminência, né? Toma destaque quando ele é carismático, quando ele atrai multidões, quando ele sabe pregar bem, né? Quando ele profetiza, mas pouca gente avalia o líder pela moralidade dele. E isso é muito importante, é importantíssimo que ele seja um líder que tenha moral e caráter ilibado, certo? As qualificações bíblicas estão lá em 1 Timóteo, capítulo 3, 2 ao 7, mas o líder tem que ser irrepreensível, ou seja, ele não pode ser alguém que vive em escândalos, temperante, respeitável, não violento, amável, não briguento, não avarento. Olha aí, não avarento, hein? Tá difícil encontrar um que não é avarento, né? Deve ser um bom testemunho, né? Uma igreja boa é uma igreja saudável e da qual o líder, ele é um cara moral, tá certo? Quinto filtro é a transparência e a participação nas igrejas. Mas antes disso, eu queria perguntar, cara, você tá gostando desse vídeo? Eu sou muito grato a vocês, todos vocês que têm assistido os vídeos, assistido o último vídeo. Tá me, assim, dando muita alegria, muita gente comentando, muita gente se engajando. Eu quero muito agradecer a vocês e pedir para que vocês se inscrevam no canal, pedir para que você comente, continue participando, curta ou discuta o vídeo, sei lá, dá um dislike, enfim, participa disso que me ajuda muito. Eu tô abrindo mão de muito tempo porque eu estudo, eu trabalho, então faço muitas coisas. Eu tô abrindo mão disso tudo em prol de algo que eu creio que Deus me chamou, né? Ser uma voz que seja profética, que ajude as pessoas e que ajude a igreja, ajude aqueles que não estão sendo vistos pelo sistema, pela religiosidade, enfim. Então, me ajude, por favor, né? Nos siga aí nas outras redes sociais, lá no Instagram, lá no blog. Lá no blog já já tem livro, tá? E-book, tudo gratuito. Daqui pro final do ano eu quero começar um curso também gratuito, tudo gratuitamente, tá certo? Então eu só peço a você que você colabore, me ajude aí se inscrevendo, curtindo e nos seguindo na plataforma. Vai ficar tudo aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai estar o acesso a todas as plataformas, beleza? Mas continuando aqui, o quinto filtro é a transparência e participação da igreja. O que é a transparência? Tua igreja tem prestação de contas? O dinheiro que entra, tu sabe para onde vai? Tu sabe como as decisões são tomadas? Quem foi que tomou? O porquê, né? Existe a explicação do porquê dessas decisões. Então, eu botei aqui que onde há escuridão, há um risco. Ou seja, onde as coisas não são claras, você não sabe exatamente o dinheiro que entra, o que é feito com o dinheiro e com outras coisas também, né? Com outros recursos. As decisões são tomadas e vocês não têm explicação, simplesmente fazem. Por exemplo, uma coisa muito comum é troca de pastor, né? Troca-se o pastor, troca-se a liderança, troca-se assim, não tem esclarecimento nenhum para a igreja, simplesmente eles trocam, não falam o porquê. Ou seja, é uma igreja que não tem transparência e também que os membros não podem participar. Ou seja, não existe uma participação ativa dos membros nessa liderança, ou seja, é sempre centralizado. Vê como tudo tem a ver, né? A governança da igreja, o sistema da igreja, né? Se é em rede, se é independente, e a participação tem tudo a ver. É por isso que eu falo que quando normalmente liga o alerta em uma questão, sempre vai trazendo as outras. Então, se a igreja ela não pode participar das decisões da igreja, ela não pode decidir como o dinheiro pode ser melhor gasto, ela não pode participar ativamente da liderança, do governo, das decisões, liga o alerta, porque é uma igreja que tem um poder centralizado e sempre há um risco dessa igreja não ser saudável, né? Então, balanço financeiro oculto, não tem prestação de conta, os membros eles não são tratados como os participantes do governo da igreja, e sim como meros consumidores ou espectadores de tudo, né? Então, você fique atento para esse governo de igreja, tá certo? Para você tomar conta certinho, liga o alerta ali que pode ter algo muito errado. O sexto e último filtro são os relacionamentos e a comunidade, e isso hoje é muito importante. Sabe por que isso hoje é muito importante? Porque a pós-modernidade é um período em que as pessoas estão muito depressivas.
e ansiosas, estressadas, muito dependentes emocionalmente. E para que isso melhore substancialmente, é necessário ter um relacionamento interpessoal, né? Os relacionamentos estão acabando, as pessoas estão se isolando, ficando antissociais. E a sociabilidade, o relacionamento interpessoal o outro e com Deus, traz para mais perto de Deus. Ele ajuda muito na sua vida e saúde espiritual, mental, física, enfim. Então a comunhão e os relacionamentos na igreja são muito importantes. E o que é que diferencia como é que uma igreja é tóxica? É quando ela não tem comunhão, ou não tem uma comunhão superficial. Ela é muito focada em uma série de eventos. Elas exploram eventos e você é um consumidor. Então tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem congresso, tem não sei o quê, tem evento, conferência. Enfim, eles botam um bocado de eventos para que você participe e consuma. Muitos deles, inclusive, são pagos, né? Muitos deles, inclusive, são pagos. Para você ver, você é um grande consumidor. Você chega, faz lá o seu culto, tem lá a palavra que é direcionada para você. Acabou o culto, você vai-se embora e permanece a sua vida isoladamente. Ou seja, uma igreja que não cultiva relacionamentos interpessoais, né? É uma igreja que não tem pequenos grupos, que não tem momentos de comunhão, que não tem momentos de lazer em casas, em residências, em qualquer lugar, né? Não une a igreja simplesmente para se relacionar. Muita gente pensa, né, divide, espiritualiza as coisas como se orar e pregar fosse algo espiritual e a comunhão, o relacionamento não fosse espiritual. E muito pelo contrário, né? A Bíblia já fala sobre a comunhão. O Novo Testamento, Paulo falou muito sobre comunhão. Hebreus também fala muito que, lá em 10:24, quando fala de congregar, ele fala que consideremos uns aos outros para incentivar o amor e as boas obras. Não deixamos de nos reunir, mas procuremos encorajar-nos mutuamente, ou seja, você encorajar o outro, você está com o outro, né? Paulo vai falar sobre confessar um ao outro, conversar um com o outro. Então, é muito importante essa comunhão, essa troca de informações, esses laços, como Jesus fez com os discípulos. O discipulado, ele é um verdadeiro ensinamento através do relacionamento. Então, se a tua igreja não tem isso, liga um alerta. Muito provavelmente é uma igreja focada no eu, focada no consumismo evangélico e não no evangelho genuíno. Se a tua comunidade ela tem isso, ela procura esse momento de comunhão, é um bom sinal. Busque sempre comunidades que têm essa marca da comunhão, tá certo? Então, para finalizar aqui, pessoal, se a sua igreja falha nesses 6 pontos ou em alguns desses 6, fique alerta, né? Se o governo é centralizado, se a estrutura prioriza a instituição ou a marca e não as pessoas, se o ensino ele é desequilibrado ou distorcido do ensino bíblico, se os líderes não têm moralidade ou não têm caráter, se existe falta de transparência na administração da igreja e nas diretivas da igreja, e se não existe uma comunhão genuína, uma exploração dessa comunhão genuína, é meio que cada um por si, uma cultura individualizada de igreja. Tome muito cuidado, eu aconselho você se você está num ambiente tóxico desse, busque uma outra igreja mais saudável. Eu sei que hoje é difícil, eu sei que é muito difícil de encontrar, mas eu creio que ainda existem, né, comunidades assim. Minha sugestão, procure por igrejas menores, pequenas, independentes, mais tradicionais, tá certo? É, do que mega ministérios, do que eu sei que a estrutura é melhor, né, as condições são melhores, mas você vai encontrar muito desses problemas na igreja, né? Uma igreja que não olha para você, uma igreja onde tem um interesse financeiro comercial muito grande, enfim, todas essas marcas negativas elas têm. Então procure uma igreja, uma comunidade que possa te dar esses aspectos, esses elementos bíblicos, tá certo? E para todos nós, se você tá numa igreja que se esforça para ser saudável, né? Pô, ela tem algumas coisas ali que ela não tem, mas ela se esforça. Ela entende que é o melhor caminho. Busque ser um agente transformador nessa igreja, né? Participe ativamente. Uma igreja, ela só é saudável quando os membros assumem as suas responsabilidades pela saúde dela. A vida cristã precisa de uma comunidade para florescer,
né? Não existe evangelho solitário. Foi uma coisa que eu comentei muito aqui no último vídeo, né? Não existe evangelho solitário. Muita gente fala, eu vivo sozinho, eu não tô mais de igreja, eu saí. Eu sei que tem muita gente profundamente entristecida, foi profundamente, às vezes, humilhado pela igreja. Mas o evangelho solitário não existe, né? O evangelho é em comunidade, o cristianismo é em comunidade, então procure uma comunidade mais bíblica possível, olhe, avalie esses aspectos, veja uma que seja melhorzinha. Se tem algum ponto de falta ali, seja um agente transformador, tá certo? Na sua igreja e para que tudo dê certo. E se não for, né? Aí talvez no próximo vídeo a gente converse um pouco. Se eu não encontro uma igreja assim, próxima de mim, o que é que eu faço? Talvez eu explore isso nos próximos vídeos ou em algum vídeo próximo para que a gente tenha uma direção melhor do que fazer, tá certo? Você gostou do vídeo? Pô, comenta aqui qual a sua experiência, o que é que você tem a falar, como é que é a sua igreja ou a sua não igreja, né? Se você é desigrejado, tem um público muito grande desigrejado que assiste esses vídeos. Comenta aí embaixo, né? Como é que tá a sua situação, o que é que você acha, onde pode melhorar, sugestões para os próximos vídeos, enfim. Fique à vontade, vou responder todo mundo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.